Abra comigo a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 31. Atos 4, 31. Vamos ver o que Deus tem a nos dizer esta noite através desta palavra. Atos 4, 31 diz: e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Curve a cabeça. Senhor, eu peço a tua graça sobre a minha vida, a unção do teu Espírito, para transmitir com acerto e autoridade aquilo que vem de ti. Fala conosco esta noite, toca nos corações, em nome de Jesus, amém. Eu hoje à tarde disse para os obreiros na reunião que tivemos sobre o livro de Atos dos Apóstolos, que o livro de Atos é uma ata. Ata é um documento histórico de qualquer coisa, de um grupo social, de uma entidade. Esta ata, historia, relata os 30 primeiros anos da igreja primitiva, de Jerusalém à prisão de Paulo em Roma. Do 1º ao 28º capítulo são 30 anos. E ele conta a história de tudo, como tudo começou na cidade de Jerusalém, como a igreja depois teve sua sede em Antioquia, como os missionários foram enviados a partir de Antioquia, como igrejas foram abertas, como Paulo percorreu cidades desde a Ásia Menor até parte da Europa, plantando igrejas, edificando e mais tarde visitando. Fala das suas prisões, sofrimentos, enfim. É um livro que todo crente precisa obrigatoriamente conhecer para entender o respaldo histórico que justificam os fundamentos da fé cristã. Ainda Pedro é o grande primeiro apóstolo da igreja. É ele quem prega no dia que a igreja nasceu. A igreja nasce no capítulo 2 de Atos, no dia de Pentecostes. Pedro se levanta para dar explicação ao que está acontecendo, porque algo inédito surpreende a todos. Eles ouvem uma ventania, escutam o som de um vento, começam a ter visão de línguas de fogo repartidas, pousando sobre a cabeça de cada pessoa, e eles começam a falar uma língua que não haviam aprendido antes. Aquilo chama a atenção de muita gente que está fora, e era um dia de muito movimento, porque a cidade estava em festa, e havia judeus espalhados pelo mundo que estavam lá para participarem da festa do Pentecostes, e eles, atraídos por aquilo que está acontecendo, ouvem a explicação de Pedro, e naquele dia quase 3.000 almas também aceitam a Cristo e são batizados. A igreja já começa forte. Mas assim que o evangelho foi crescendo nos primeiros dias, o poder de Deus se expressava com os apóstolos. Uma tarde, Pedro e João estão indo para a oração, quando passam pelo templo. Eles iam num lugar chamado cenáculo orar, e eles passam pela porta. Cada porta tinha um nome. Essa porta tinha o nome de Formosa. Havia na porta do templo um mendigo pedindo esmolas, e quando ele pede esmola para Pedro e João, Pedro responde: olha, a gente não tem nada, nós agora, antes éramos judeus, homens da pesca, homens da empresa, ganhávamos dinheiro com peixe, agora a gente virou crente, né? Agora a gente se converteu, agora a nossa vida mudou. E Pedro responde por si mesmo, dizendo: não tenho prata, não tenho ouro, mas tenho isso te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. E o homem é curado. Imagina que é um benefício, uma cura. Um paralítico agora que não podia andar, agora anda. De repente há uma denúncia: esses homens estão anunciando o nome daquele nazareno que foi morto, estão anunciando o nome de Jesus. O pior é que fizeram um milagre, prendam eles. Que malefício, né? O homem não andava, agora anda, e quem orou para que eles andassem é preso. Vocês vejam a contradição dos seres humanos em nome da religião. Enquanto eles estão presos, os irmãos estão orando. Acontece que eles não têm motivo para manter esses homens na cadeia, e Pedro é chamado para uma audiência, e ele está diante das mesmas autoridades
para as quais ele negara ser amigo de Jesus pouco tempo antes. Ele estava diante das mesmas autoridades quando foi consultado se ele andava com Jesus. Ali que ele negou, disse assim: eu não sei quem é não. Negou uma vez, negou duas, negou três. Na terceira ele escutou o som de um galo cantando. Aquilo serviu de despertamento para lembrá-lo de que Jesus havia predito que isso aconteceria. Mas dias depois, não foi muito tempo, Pedro está diante das mesmas autoridades, agora como preso, e as coisas são outras. Agora tudo mudou. Ele não é mais o Pedro covarde, ele não é mais o Pedro que tem medo de dizer que anda com Jesus. Ele não tem mais receio de dizer por que ele está fazendo o que faz. Quando ele é perguntado: que história é essa? Como é que você faz um homem paralítico andar? Você está pensando o quê? Se tivesse matado, né? Se tivesse feito um homem que era bom ficar aleijado, o que você fez? Eu atropelei. Mas você fez exatamente o contrário. Que história é essa? É a mesma coisa que você dizer assim: que história é essa de dar comida para o camarada que está morrendo de fome? Que história é essa de dar banho no sujo? Que história é essa de curar um cego? Que história é essa de curar um surdo? Está pensando o quê? Parece brincadeira, irmãos, mas foi isso exatamente que aconteceu. Em nome de quem esse paralítico mendigo foi curado? Agora veja o que aconteceu. Pedro estava cheio do Espírito Santo. E cheio do Espírito Santo ele faz três coisas. Primeiro, ele perde o medo. Por isso que é bom ser crente cheio do Espírito Santo, porque cheio do Espírito Santo a coragem vem. Diante das mesmas autoridades, eles assim: este homem está são diante de vós, em nome de Jesus o Nazareno. E agora acusam-os da morte de Jesus. Aquele a quem vós crucificastes. Agora ainda tem coragem e ousadia para falar também do milagre da ressurreição. E aquele a quem Deus ressuscitou dos mortos. E agora também tem capacidade para discutir teologia com eles, fazer: ele é a pedra de esquina que vós os edificadores rejeitastes. Meu Deus, o que está acontecendo? Está cheio de Espírito. Pedro está cheio do Espírito, por isso que ele tem toda essa ousadia. Que mais você tem para falar? Em nenhum outro nome há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Pedro, você está falando um monte de coisa de uma vez só. Quer que nem você, outro dia você negou que era amigo de Jesus, agora você acusa os homens de terem matado Jesus. Você fala da ressurreição, você dá os fundamentos teológicos da fé, da pedra que os edificadores rejeitaram, ainda diz que ele é o único Salvador. Que história é essa? É o seguinte, nós temos uma evidência muito forte, está escrito isso, e contra fatos não há argumentos. Nós vamos deixar vocês dois irem para casa, com uma condição. Qual é a condição? Agora a coisa apertou de novo. Vocês não vão mais falar desse nome. Desde quando? A condição, só que essa condição não tocava apenas os apóstolos, ela atingia toda a igreja. A condição era essa: não vão mais falar no nome de Jesus. Eu pergunto uma coisa: se um dia chegasse aqui, que quem está mandando esse país agora é a promotoria pública, né? Chegasse promotor de justiça, chegasse judiciário. Às vezes tem hora que eu não sei quem manda mais. Eu liguei para um deputado amigo meu esses dias, federal, perguntei: escuta, eu não estou mais entendendo o que é que legisla aqui, né? Porque agora lá o judiciário, o Supremo Tribunal Federal, eles decidiram que você pode mudar o nome. Se você chama José, quiser chamar Maria, você pode ir lá no cartório e mudar o nome para Maria. Se chama Maria, quer chamar Antônio, você pode mudar de Maria para Antônio. Aí eu perguntei para esse meu amigo federal: escuta, eu pensava que quem fazia a lei eram vocês, mas eu estou vendo que quem executa a lei está passando na frente de você. Pois é, está uma discussão muito séria em Brasília. Não estou entendendo mais nada nesse país. Então, se chegasse esse pessoal aqui para nós e dissesse assim: de hoje em diante vocês não podem mais falar no nome de Jesus,
que é que os crentes da Assembleia de Deus Bereana iriam dizer? Ih, vocês não estão com nada, vocês não sabem nem o que responder. Vem aqui falar isso, irmão. Vem aqui, irmão, vem aqui. Fala bem alto isso aqui, pastor. Que história é? O que Pedro respondeu? Mais importa servir a Deus do que aos homens. Senta lá que acertou. Nota 10, um aplauso para ele. Bereano tem que saber Bíblia. Palavra certa é obedecer, né? Mais importa obedecer a Deus que aos homens. Pedro diz assim: agora a gente está debaixo de ameaça. Agora imagine, irmãos, o que estava se passando com os crentes. Eles chegam lá onde os crentes estão reunidos. Ô Pedro, ô João, vocês estão aí? Estão aqui, estamos soltos. E aí, está tudo bem? Tem uma cláusula. Tivemos lá que ouvir uma cláusula das autoridades. Eles disseram que a gente pode ficar solto, mas eles disseram que a gente não pode mais anunciar o nome de Jesus. O quê? Aí o conselho da igreja de Jerusalém resolveu dar o seu jeitinho político. Foi isso que eles fizeram. Olha, será que a gente tem algum político? O Zé de Arimateia era senador. Eu não sei se o José de Arimateia era cristão ou amigo dos cristãos, mas foi ele e o Nicodemos que se juntaram para pedir o corpo de Jesus quando Jesus morreu, porque o José de Arimateia era dono de uma tumba, de uma sepultura. A nossa igreja tem uma, se alguém precisar, só pedir. Tem que ser membro da Bereana, lá no Morumbi, chique, Cemitério da Paz. Eu tenho uma sepultura, eu quero que enterrem Jesus na minha sepultura. Se ele era convertido ou não era, eu não sei. Você leu na história se tinha alguma coisa, se ele era... Não, se não era convertido, era amigo. Agora era a hora boa do Pedro, de todos os apóstolos de Jerusalém, ir lá na casa do José de Arimateia, o senador. Dá um jeitinho brasileiro nessa história aí. Vamos mudar esse negócio. Vamos pedir, por favor, na hora da eleição você precisa de voto. Agora estão com essa imposição que a gente não pode mais anunciar o nome de Jesus. Eles não fizeram isso. Então eles tinham uma outra saída: procurar um juiz e de repente ir até Roma, pedir uma liminar para continuar anunciando o nome de Jesus. Mas eles também não fizeram isso. Sabe o que eles fizeram? Vá comigo para Atos 4:31. Vejam o que é que está escrito. E tendo orado, repita comigo. Tá fraco demais. O que é que eles fizeram? De novo. Olha aqui, crente, escuta o que eu vou te falar agora e presta muita atenção. Quando você está doente, você procura um médico. Se precisa de advogado, vai no advogado. Se vai construir uma casa, procura um engenheiro. Isso é normal na vida. Mas na hora que você tem um problema muito sério, você pode até ter recursos humanos para resolver, mas nunca passe na frente desse. O que é que crente faz em primeiro lugar? Ora. De novo, o que é que o crente põe na frente? Oração. O que é que eles fizeram? E tendo orado, 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 e tendo orado. Crente resolve os problemas na oração. Se a igreja orasse mais, ela enxergaria menos problema. Se a igreja orasse mais, ela veria mais rápido o crescimento. Se a igreja orasse mais, haveria mais cura na hora de orar pela cura. Se a igreja orasse mais, haveria mais crente batizado com o Espírito Santo. Se a igreja orasse mais, haveria mais pregadores. Se a igreja orasse mais, haveria menos fofoca. Se a igreja orasse mais, haveria menos reclamação.
Vamos resolver os nossos problemas aqui na oração. É aqui. E tendo orado, e tendo orado, e tendo orado, eu decidi na minha vida. Eu sou crente há muitos anos, sou pastor há mais de 40 anos, mas ultimamente eu estou enfoguetado com a oração. Quando aparece problema, tendo problema ou sem problema, deu aquela hora da madrugada, eu pulo da cama e eu oro, eu oro, eu oro, eu oro. Estou levando tudo a Deus em oração. Passei muitas lutas este ano já. O que aconteceu com meu netinho, que foi parar no hospital em coma, o médico estava assustando a gente. Aqui a doutora Gisele, que acompanhou a radiografia toda, porque ela é também radiologista, ela vinha dando as informações aos pouquinhos para a gente, para não assustar. O fato é que o Gabriel está correndo por aí já hoje. E o culto de ação de graça pela vida dele resultou na cura e salvação de muita gente aqui. Sabe por quê? Porque a igreja orou, a família orou. Quinta-feira da semana passada, minha prima Luciana teve um aneurisma, estourou o cérebro dela, ficou banhado em sangue. E eu preocupado, porque aquele é o único lado da família que não caminhou junto na fé. A minha tia, irmã mais nova da minha mãe, se desviou, casou com um descrente, tem 3 filhos, criou todos fora do evangelho. Essa prima, além de ter uma vida lá no mundo, ainda se meteu com banda, essas coisas todas. E eu fiquei perturbado. A noite de sexta para sábado eu não dormia. Eu acordava e eu orava. Eu orava e acordava, daqui a pouco orava de novo. Cada vez que eu acordava, e acordei várias vezes, eu orava por ela. Eu fui lá com a minha tia no hospital, na UTI. Eu disse, eu sei que quando a gente ora por uma pessoa em coma, há um canal aberto, e eu vou usar esse canal. Eu fui até ela, cheguei na orelha dela, falei, aqui Luciana, você está numa encruzilhada entre a vida e a morte, você não tem saída, só Jesus para tirar você disso agora. E eu orei, a paz veio ao meu coração. Essa semana ela foi operada. Sabe o que aconteceu? Ela começou a sair do coma ontem e já começou a se movimentar, dando sinais de vitalidade. Oh, aleluia! Porque você orou, porque eu orei. Não pare de orar por ela, não pare de orar pela Luciana. Vamos orar por ela. A irmã Maria, da nossa congregação de Guarapiranga, estava com um tumor muito grande para ser operada. Quando chegou na hora de operar, desistir. Não tem tumor grande nada, tem um cistozinho aí, vamos resolver isso de outro jeito. Cadê a radiografia de um jeito hoje? Como é esse negócio? Outro amanhã. E tendo orado funcionou, e tendo orado essas coisas aconteceram. Eu acredito na oração. Eu acredito na oração. Eu quero que você acredite na oração. Vamos parar de resolver as coisas nos arranjos, nos corredores, nas conversas fiadas. Vamos parar de resolver as coisas no diz que me diz que. Vamos resolver na oração. Tudo pode. A oração do justo em seus efeitos. O que aconteceu mais? O lugar tremeu. Naquela hora que os irmãos oraram, moveu-se o lugar. Aquela não foi a primeira vez que o lugar mexeu. Houve outras ocasiões. Uma vez no tempo de Datã, Abiram, Coré, eles se rebelaram contra Moisés. Moisés disse assim: quem é do Senhor passa para o lado de cá. Fez uma linha no chão. Quem não é passa para o lado de lá. Eu vou orar e Deus vai mostrar agora quem é ele e de que lado ele está. Quando ele orou, houve um tremor. A terra começou a tremer. Quando a gente ora, a terra treme, as coisas acontecem. A terra abriu e engoliu aqueles do lado de lá, e os que estavam do lado de cá pisando em solo firme. Que maravilha. Outra vez, sabe, foi um monte que tremeu. Lá em Êxodo 19,
o Senhor disse para Moisés: Moisés, prepara o povo em oração, em jejum, em consagração, porque eu quero me manifestar pessoalmente para o meu povo. Coloque todo mundo em frente ao Sinai. Foi um dia especial. Deus queria se manifestar ao seu povo em glória, de uma maneira muito diferente do que ele já havia se manifestado. O povo chegou, mas o povo ficou tão receoso, tão assustado, porque de repente a glória de Deus desceu no Monte Sinai. As pedras começaram a voar. Moisés disse: fiquem longe para não serem atingidos, nem animal pode chegar perto, porque as pedras começaram a saltar do monte. O monte começou a tremer, 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 tremer. Fogo desceu, a glória de Deus se manifestou. Quando a glória de Deus se manifesta, o chão treme. Essas coisas acontecem para provar que o Senhor é o mesmo. O chão tremeu. No dia que Jesus morreu na cruz, a Bíblia diz que houve tanto tremor de terra que até as rochas se fenderam. Eu, quando passo pelas estradas e vejo aquelas rochas fendidas, é que nem se eu estivesse tomando ceia. Toda vez que eu vejo uma rocha fendida, acontece comigo o que acontece na ceia. Porque na ceia do Senhor eu tenho que lembrar do Calvário. Na ceia do Senhor eu tenho que fazer isso em memória. Eu tenho que lembrar do dia que Jesus morreu. Quando eu passo no lugar, eu vejo uma rocha fendida, eu lembro: o dia da morte de Jesus, as rochas fenderam porque a terra tremeu. Agora os irmãos oraram e a terra se moveu. Escuta, isso também cria uma figura de linguagem interessante para nós aqui. Não significa que o chão debaixo dos seus pés vai precisar tremer literalmente. Você não vai ficar assustado que o seu prédio está tremendo, você vai ter que pegar o elevador ou descer pela escada, porque acha que está tendo um terremoto. Mas se você orar e você estiver diante de uma grande dificuldade, ora, e tendo orado, moveu o seu lugar. Você vai ver as coisas se movendo a partir da sua oração. Tudo começa a mudar, tudo começa a sair do lugar, tudo começa a ganhar outra forma, outro movimento. Ore a Deus. Agora os irmãos estavam assustados. Sabe o que é que eles pediram? Senhor, veja a oração que eles fizeram. Eles estavam orando e pediram a Deus: Senhor, olha para as suas ameaças, veja o que é que eles estão fazendo com o teu povo. Versículo 29. Olha para as suas ameaças e faz descer fogo do céu e acaba com aquela gente. Foi isso? Quem é que está lendo o versículo 29 comigo aí? Vamos rever o versículo 29, Atos 4, 29. Agora, pois, Senhor, olha para as suas ameaças e acaba com aquela gente. Não. O que é que eles pediram? Concede aos teus servos. Eles estão proibidos de falar, dá graça para eles falarem mais ainda. Pediram para ele se calar, aumenta o volume de voz. Mandaram-lhe se calar, melhora a dicção e o volume de voz. Concede aos teus filhos, teus servos, que falem ainda com mais ousadia a tua palavra. Às vezes a gente ora errado. O nosso problema é que na hora da dor a gente quer se livrar do problema, a gente quer mandar todo o problema para o inferno. Fica quieto que o problema é uma bênção na tua vida. Você não entendeu? Não amaldiçoe o problema que aparece na tua vida. Glorifique a Deus, que aquele problema foi a matéria-prima de Deus para te dar um empurrão. Aquele problema foi o instrumento de Deus para te dar um chacoalhão. Não amaldiçoe o problema é com Deus. Você tem que ter a postura de quem ora. E tendo orado, as coisas mudaram. E tendo orado, eles foram atendidos. O que eles pediram? Senhor, concede aos teus servos que tenham ainda mais ousadia para falarem a tua palavra. Agora eu pergunto o seguinte: como é que você ganha mais ousadia? No mesmo capítulo está a resposta.
Você imagina um Pedro todo assustado, voltando no mesmo lugar onde ele negara Jesus dias antes, agora dizer para aquela gente, para aqueles magistrados: estamos aqui, esse homem foi curado em nome de Jesus o Nazareno, aquele que vocês assassinaram. Você fala assim com autoridade? Fala. Estamos aqui para dizer que este homem está são diante de vós, porque aquele que vocês mataram, Deus ressuscitou dos mortos. E Pedro fala assim: não, eles te prendem. Quero ver. E não estou nem aí, preso eu já estou. Esse homem foi curado em nome de Jesus o Nazareno, aquele que é o fundamento de Deus para a fé, e vocês não entenderam nada, seus religiosos de minha tigela. Estou aqui para dizer que esse homem foi curado em nome de Jesus o Nazareno, aquele que é o único Salvador, não tem nenhum outro, só tem Ele, acabou. Mas por que Pedro fez isso? Por uma razão simples. Está escrito 4:8. Qual foi o combustível? Qual foi a força que Pedro teve para ter tanta ousadia? 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse isso tudo. O que foi, Pedro? Cheio do Espírito Santo. Repita comigo. Efésios 5:18 está escrito: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. A diferença é que se você se embriagar com vinho, você vai estar no poder do álcool. Mas se você for cheio do Espírito, você vai agir no poder do alto. O que você prefere? Poder do álcool ou poder do alto? Eu quero me embriagar no poder do alto. Como os crentes no dia de Pentecostes. Esse povo está embriagado. Embriagado o quê? Está embriagado é do Espírito, não é do poder do álcool, é do poder do alto. Quando você for cheio do Espírito Santo, você vai ter coragem. Quer ter coragem? Quem quer perder o medo aí? Deixa eu ver de novo. Quem é que quer ter mais coragem aí? Levante a mão. Tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios. Cheios do quê? Porque tem gente que se enche de outras coisas. É bíblico isso. Ou se é. Vocês querem ver? Eu anotei algumas coisinhas dessas aqui. Tem gente que se enche, mas é de outras coisas. Olha aqui. Olha o mundo do que é que está cheio. Veja Romanos. Romanos capítulo 1, versículos 29 a 32. Paulo está falando do mundo. Do que é que eles estão cheios? Cheios, diz ele, de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, de homicídio, de contenda, engano, malignidade, murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e mãe, nécios, infiéis, dos contratos, sem afeto natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Cheios disso. Você quer ser cheio disso? É disso que o homem do mundo está cheio, diz a Bíblia. A Bíblia diz que os homens do mundo estão cheios dessas coisas horríveis aqui. Que mais? Olhem aqui. Os fariseus, Jesus disse para eles em Lucas 11:39, para os outros religiosos também: vocês estão cheios de rapina e de maldade. O que é rapina? É roubo. Vocês tiram o que é dos outros. Vocês estão cheios de rapina e de maldade. Tem gente que é cheia disso, não tem gente que é maldosa? Você é maldoso? Você paga o mal com o mal? Você é vingativo?
Você é do tipo que precisa, não, e agora eu vou provar quem eu sou. É mesmo? Para com isso, irmão. Você é cheio de maldade. Tira de mim, eu vou mostrar que aqui eu não sou bobo, não. Para com besteira. Que mais? Pedro, em 2 Pedro 2,14, ele fala dos divisores da igreja. Olha do que eles estão cheios. 2,14, tendo os olhos cheios de adultério. Por isso que em Judas 9 diz que o que divide a igreja é sensual e não tem o espírito. É isso, crente que divide a igreja. Cheios de adultério e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos da maldade. Gente, está cheio disso dentro da igreja. Pode isso? Dentro da igreja de Jesus, alguém com o coração cheio dessas coisas? Combina? Combina com um crente isso? Hã? É coisa de crente? Você quer ser cheio dessas coisas? Só alguma partezinha dessa? Só um pouquinho? Só um itemzinho? Nada? Quer ser vazio dessas coisas? Ah, é? Então tá bom. Eu também. Olha aqui o Bar Jesus, um judeu mágico, na ilha de Pafos. Enquanto Paulo pregava para o procônsul, governador da ilha, Sérgio Paulo, esse judeu, conhecedor da palavra, era feiticeiro. Ele tentava dissuadir o procônsul de crer em Jesus, segundo a pregação de Paulo. Aí Paulo virou para ele, cheio do Espírito, diz o texto, virou para ele e diz assim: ó filho do diabo, cheio de todo engano e mentira. Olha do que ele estava cheio. A partir de agora ficarás cego sem ver a luz do dia por um tempo. O homem ficou cego na hora. Deus permitiu isso por um tempo, só para ele levar um susto. Eu chamo isso de susto de misericórdia. Eu não estou enxergando, está vendo? Estou falando da palavra de Deus. Você quer atrapalhar? Não tente atrapalhar as coisas de Deus, não, que você pode ser punido. Aí eu já vi Deus punindo feio. Gente que se meteu no caminho de pregador, gente que quis atrapalhar a obra de Deus. E Deus faz isso, irmãos, para mostrar que Ele é Deus. Bem, cheio de coisa ruim. Está cheio de gente cheia de coisa ruim, não está? Cheio de coisa ruim, não está? Aqueles irmãos oraram, porque estavam ameaçados. Não podemos mais falar no nome de Jesus, vamos para a oração. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam assentados. Todos foram cheios, não dessas coisas que eu li, mas do Espírito Santo. Quer ser cheio do Espírito? Por que você não começa agora? Vai glorificando aí, vai dando lugar aí. Quando você fala mistério, você está se enchendo. Quando você glorifica, você está se enchendo. Quando você louva, você está se enchendo. Quando você bendiz o Senhor, você está se enchendo. Quando você adora, você está se enchendo dele. Seja cheio do Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho, que a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Como? Orando e tendo orado, e tendo orado, e tendo orado, e tendo orado. O que aconteceu? Eles pediram uma coisa, Deus deu para eles mais. Eles oraram pelos apóstolos, disseram assim, veja aqui: conceda aos teus servos que falem com mais ousadia a tua palavra. Oraram pelos apóstolos, para eles terem mais ousadia. Deus diz: eu vou dar para eles e vou dar para vocês também. Quando eu peço uma bênção pelos outros, ele ganha, eu ganho também. Vocês entenderam? Ah, que pena. Deixa eu falar de novo. Quando eu oro para Deus dar uma bênção para o irmão Heron, o Senhor dá uma bênção para ele e dá uma bênção para mim também. Quando eu oro para Deus dar uma bênção para o irmão Renato, Deus dá a bênção que eu peço para ele e dá também para mim. Senhor, dá ousadia a Pedro e a João,
para eles falarem a tua palavra, sem medo, com intrepidez. Dá para eles, as ameaças nos atingem, mas dá para os apóstolos. Aí o Senhor responde: todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra. Pediram ousadia para os outros, quem ganhou foram eles. Ai, vocês entenderam isso não? Ore para Deus me dar uma bênção. Ora para Deus me dar uma bênção, vai orando aí. Tudo que você pedir para mim, o Senhor vai dar para mim e para você. Senhor, usa o pastor Walter nas suas mãos para pregar a palavra, dá graça, dá entendimento. Aí o Senhor me dá isso para você também. Vocês acham que eu sou bobo? Vocês acham que eu oro de madrugada por vocês à toa, é? Sou interesseiro. Eu oro para Deus abençoar a família de vocês, Deus abençoar de vocês e a minha. Eu peço para Deus socorrer vocês nas necessidades. O Senhor socorre os irmãos e me socorre também. Oh, glória! Vale a pena! Aprenda a orar, aprenda a buscar. Glória a Deus! Ah, não, eu vou parar porque já passou do tempo. Chega, tinha mais coisa. Fica com isso. Amém? Glória a Deus. O Senhor está aqui. Tudo que eu quero nesta hora é que mesmo que aconteceu lá, que se repita aqui. Todos foram cheios do Espírito Santo. Todos, não ficou ninguém de fora. Não foi uma parte, não foi um, não foi dois, não foram 10, não foram alguns, foram todos. Deixa o Espírito te encher. Glorifica o Senhor. Deixa o Espírito Santo encher a tua vida agora.